Aplicativo maior do mundo. Notícias do Peixão na palma da sua mão. Seja bem-vindo a Baobá, oficina especializada em funilaria, pintura e mecânica. Faça um orçamento sem compromisso. Telefone 3221-4899. Saúde é o nosso maior patrimônio. A nossa, dos nossos filhos, dos nossos pais, de quem amamos e de toda a nossa família. Não dá para cuidar sozinho. Você precisa da retaguarda de um bom plano de saúde. Com bons médicos, uma boa rede credenciada, unidades próprias em toda a Baixada Santista e experiência em cuidar de pessoas. Plano Santa Saúde, há 30 anos, sempre perto, cuidando de você. Então, vamos lá. Eu tenho que confessar um pouquinho, tá? Que eu pensei muito se deveria trazer ou não, nesse momento, tá? O projeto do novo CT. Tá? Isso foi uma promessa de campanha, e é assim que a gente acredita. Não adianta, não vale tudo para ganhar a eleição. Não vale tudo para ganhar a eleição, isso é uma mentira. Em todas as reuniões do Conselho, eu procurei, e fui até questionado sobre isso, como é que estava o andamento. Tá? Então, durante 2 anos, a gente não parou de trabalhar esse projeto, tá? E, por umas circunstâncias, ele começou a ficar palpável e em condições de ser apresentado somente agora. Tá? Deixa eu acelerar, que senão não vai sobrar tempo. Outro ponto, que não faz 3 anos que a gente está esperando por esse projeto. Tá? A gente está esperando já uns 15, 20 anos. Tá? É uma coisa que não acontece. Quanto ao fim da gestão, eu lembro ao Conselho que a gente foi eleito, não o comitê, só a gestão. Tanto a gestão como esse Conselho foi eleito por 3 anos. Então, a gente tem 3 anos onde a gente tem a obrigação, tá, de tentar prestar o melhor possível para o clube. Então, essa ligação, que falta 3, 4 meses, a gente não pode parar o clube em função disso. O processo de melhorias no clube passa de gestão para gestão. Tá? Então, essa é a minha opinião. A estrutura que seria. Tá? Então, qual a ideia? A gente teria aqui um mini estádio, tá? Para 1.800, 2.000 pessoas, tá? Com arquibancada, com instalações. Tá? O terreno tem 2 entradas independentes, tá? Daqui é da avenida principal. Tá? Uma entrada isolada, que seria para o mini estádio, e também para uma quadra, tá? Para o nosso futebol de salão, e a gente eventualmente poder começar a ter presença em outras atividades que requerem quadra, tá? Com estacionamento, tudo isolado. Para dentro, teríamos espaço para 4 campos de treinamento, tá? Uma área para alojamento, e aqui uma área disponível para uma futura expansão. Aqui cabe mais alojamento, piscinas, alguma coisa. Isso aqui é o morro que está dentro dos 137 mil metros quadrados, seria o Morro dos Santos, tá? E essa parte aqui existe uma faixa, tá, de preservação. Então, a área útil é essa daqui, de 90 mil metros. A área que entraria nessa eventual permuta seria maior. Tá? Essa negociação é feita diretamente do Santos com o proprietário. Tá? Então, não existe corretor, não existe corretagem no meio. A gente acredita que essa área de 90 mil metros quadrados é uma escolha ideal, tá? E ainda sobra lá um pedaço para a gente ter uma expansão. Tá? A ideia do negócio é permuta entre áreas, e o proprietário entrega o terreno com benfeitorias, tá? Como supressão da vegetação na área edificável, projeto ambiental, aterramento, rua, calçamento, guaritas, caixa d'água, torre, um campo de treinamento e um mini estádio de 1.800 lugares. Então, isso daqui é uma sugestão, tá? Isso aqui pode ser, no fundo, vocês vão ver no próximo slide que a diferença entre um valor e outro são de aproximadamente 17 milhões, que teriam que ser investidos,
tá? Para você no novo CT, para você equalizar o problema de preço, de valor, tá? Por que a gente está pedindo aqui, achando interessante um campo e o mini estádio? Que com essa condição a gente já está superior ao que tem hoje. Hoje, lá no Minas da Vila, a gente tem dois campos de treinamento, vestiários muito ruins, tá? E só com isso daqui a gente passaria a estar numa condição melhor e plantaria uma estrutura para poder terminar, completar o CT ou com recurso próprio, ou com um patrocinador, ou com lei de incentivo fiscal, tá? O CT do São Paulo em Cotia, ele foi praticamente 100% feito com lei de incentivo fiscal. A apresentação desse novo centro de treinamentos da base, esse Conselho Fiscal, como todos os nobres conselheiros, sócios, torcedores, temos a certeza que necessitamos de um novo CT para a base, moderno, bem localizado. Nesse item também estamos atrás dos nossos principais rivais. Porém, o negócio dessa magnitude deve ser muito bem investigado para que não corremos risco de sermos prejudicados por uma ação precipitada. Aguardamos esse projeto desde o início da gestão, mas voltarmos à troca do terreno onde se encontra o CT da Vila por um terreno em Praia Grande não nos parece o momento adequado, até porque estamos no final de gestão e um assunto desta natureza precisa de maiores detalhes e estudos. Lembramos até que no fim da gestão Odílio, esse mesmo CT seria trocado com uma empresa de comércio de materiais de construção. O projeto foi aprovado pelo Conselho Deliberativo e depois recusado no CD da gestão de Modesto. Esse Conselho Fiscal tem algumas considerações a fazer. Mesmo o projeto aparentemente não provoque oneração, sendo uma permuta, considerando apenas as avaliações apresentadas, entendemos que o Conselho Fiscal deveria ter sido previamente consultado, uma vez que se trata de um bem patrimonial do Santos Futebol Clube, e no mínimo deveria ter sido apresentado a nós uma proposta formal de permuta, uma minuta desse contrato, uma análise de pré-projeto, um pré-orçamento, para termos um comparativo, um valor de terreno ofertado versus a diferença a ser paga em construção. A análise das condições prévias, esse projeto é viável junto a todos os órgãos públicos competentes, tais como Prefeitura, Meio Ambiente, entre outros órgãos. A área está sujeita a esse tipo de aprovação. O terreno em questão encontra-se numa área de mata nativa. A análise das avaliações feita pelos dois peritos, diga-se de passagem, dois excelentes profissionais, entendemos ser necessário, na nossa ótica, a contratação de um terceiro perito para uma análise das duas áreas, dos valores de construção, implantação e análise também dos métodos de avaliação a serem utilizados pelos peritos que vão fazer esse laudo e se tornar de forma isenta e imparcial. Eu gostaria agora de reiterar as palavras do José Eduardo, como conselheiro fiscal, e agora como, pessoalmente, conselheiro eleito Bruno Pérez Lopes. Eu acredito que eu não me sinto confortável, é legítima aqui a apresentação do projeto, é legítima a discussão do projeto, só que eu não me sinto confortável, né, em aprovar ou até reprovar um CT novo para a base, etc. Eu acho que é consenso geral que a necessidade do Santos pela reestruturação da base como estrutura. Só que eu não me sinto confortável em vir aqui aprovar ou não, né, a gente fala que aos 45 do segundo, né, porque falta pouco tempo para a gestão, então, de fato, a próxima gestão abraçaria esse projeto, né, nem essa. Então, agora, o meu lado empresário e da área de construção, a permuta, a troca de área, não é uma simples troca de figurinha. Ela tem uma complexidade, ela tem diversos fatores a serem considerados. O Conselho Fiscal não recebeu minuta, o Conselho, eu vejo esse Conselho assim, muito desprestigiado, essa é a verdade. A gente recebe assim com pouco tempo, né, a apresentação, com pouca informação. Eu acho que a gente deveria realmente reestruturar esse fluxo de informação para a gente ter um debate rico aqui dentro. A gente vem aqui debater, aprovar ou reprovar o quê? Um 3D, um cheque em branco? Todo respeito à gestão, é um negócio que foi trazido a este conselho, só que eu reitero, tem que ter mais informações. Eu acho que o pouco tempo, a gente fala assim, estatutariamente é legal, pode ser colocado para frente, pode ser aprovado e essa gestão executar o projeto.
Só que eu acho que moralmente fica inviável. Tá? Não me sinto confortável na aprovação desse projeto, gostaria de ter mais informações e gostaria de ter uma oportunidade de discutir o Meninos da Vila. Que gestão, assim, desde que temos o terreno, que gestão pautou uma melhora do terreno? Que gestão pautou uma melhoria na segurança, uma melhoria estrutural dentro do CT do Meninos da Vila? A gente viu que o IML foi relocado na cidade de Santos, é uma área ali que agora foi teoricamente cedida ao clube, que a gente pode utilizar. Então, assim, eu gostaria de ter essa oportunidade de discutir uma melhora no próprio CT Meninos da Vila. Parece que a nossa área ali é desprestigiada, ela é sucateada, não serve para nada e etc. Se o campo do Meninos da Vila não serve, se o vestiário do Meninos da Vila não serve, é por fruto não dessa gestão, mas das gestões que passaram aqui no clube. Eu acho que foi nós que plantamos. Então, assim, com todo respeito, confirmo, né, da necessidade da estruturação da nossa categoria de base. O volume das vendas também eu acho que não é oriundo a estrutura diretamente. A gente vê um Atlético Paranaense com uma estrutura gigantesca, nem aparecendo nesse volume de venda, mas assim, volto a reiterar, eu acho que a gente tem que discutir o que a gente tem e o que a gente de negócio dessa magnitude, a gente tem que ter realmente mais tempo para essa discussão. Não me sinto confortável na aprovação. A gente vai chover no molhado. Eu vou reiterar o presidente da Comissão Fiscal, que é exatamente o que eu ia dizer. Eu entendo que a gente, apesar de toda a boa vontade do presidente Rueda, de tentar fazer a captação desse local, me parece ser um local bom, não é longe daqui. Quanto a isso, eu não tenho grandes restrições. Agora, não dá para dar cheque em branco, gente. Eu queria primeiro dizer que eu sou um entusiasta do projeto, porque eu trabalho com isso, como algumas pessoas sabem, eu trabalho com categorias de base. Inclusive, de vez em quando, o Santos nos empresta o CT Meninos da Vila. Para nós, como português, é ótimo, mas para um clube do tamanho do Santos, ele deixa muito a desejar. Eu não sou contra esse tipo de troca, e eu acho até o local muito bom. Muito bom. O problema é sempre como ele é feito, né? E eu acho que todos aqui já falaram, inclusive o nosso órgão fiscalizador, que é a Comissão Fiscal, ela simplesmente não tem nenhum dado sobre isso. E até para o presidente, disse que eu critico muito, até vou parabenizar pela troca do gramado do CT Meninos da Vila, que foi feita e ficou muito bom. E a gente pouco faz pelo CT Meninos da Vila. A gente reclama que ele não serve, mas pouco faz, como falou o conselheiro Bruno. Então a gente podia também fazer mais. A troca do CT do gramado ficou muito bom. Próximo conselheiro inscrito, Fábio de Oliveira Martins Pierre. Inicialmente, eu quero esclarecer que muita gente tem falado a mesa. Na sexta-feira à tarde, um conselheiro me ligou e perguntou: onde vai ser o CT do Santos? Eu falei: não sei. Ele falou: você está brincando, você é da mesa. Eu falei: eu não sei, não sou mentiroso, e eu não sabia mesmo. Aí eu recebi essa documentação, como todos os conselheiros receberam, na segunda-feira de manhã, às 10 horas por e-mail. Foi como eu recebi. Então, eu queria subscrever a fala do José Eduardo e do Edwin. Presidente, veja bem, 17 milhões e 500 nós teríamos de crédito. Aí o construtor fica de fazer 2 campos, um mini estádio, estacionamento e alojamento, por 17 milhões e meio. Não, é isso. Por 17 milhões dá para fazer um prédio. Bom, É isso. como é sabido, e o senhor falou, não temos terreno em Santos. Não temos mesmo. E todo mundo quer comprar esse terreno, Meninos da Vila. Por que o Santos não vende o terreno e já faz um negócio casado, compra uma área e faz o CT? Entendeu? Então, eu realmente não gostei da forma como foi encaminhado, subscrevo os dois
E não tem minuta, não tem nada. Foi uma apresentação. Assim que chegou o e-mail, eu parei, eu estava até na rua. Eu falei, vou tomar conhecimento. Eu falei, são propostas e eu acho que realmente não tem minuta, não tem contrato, não tem nada. É uma apresentação, foi feito um estudo e eu acho que nós não temos condição de votar isso hoje, é a minha opinião. Ô Bruno, a gente tem investido pouco, tá? Não que seria ideal, no início da vida. A gente acabou de trocar um gramado inteirinho, colocou lá com grama sintética, lá com investimento de quase R$ 2 milhões, tá? A gente tem melhorado os vestiários. O problema maior de lá é que só tem 2 campos, não dá para colocar um terceiro, e o que assusta lá é a parte de segurança, tá? Realmente não é exagero, tá? No último mês, cada 15 dias, tiroteio lá onde a molecada teve que baixar e ser retirada de lá, tá? E isso é um problema. Agora, esses 17 milhões aí, o Pierre, na verdade, não é que eles vão fazer aqueles itens, é um crédito que a gente tem e a gente vai escolher o que a gente prefere que seja feito com esses 17 milhões, a gente vai orçar, a gente vai cotar e dizer, pô, faz isso, tá? Auditado por nós e chegado nos valores dos 17, tá? Ninguém vai dizer, olha, faz o mini estádio vale 17 milhões. Não é isso, tá? A gente tem um crédito nessa eventual permuta de 17 milhões e meio, tá? Que vão ser investidos no CT, tá? No que a gente determinar e a valores de mercado. Eles não vão poder chutar o valor, dizendo, vou fazer um campo aqui, vou gastar 10 milhões. Não, tá? Vai ter que ser com aprovação e orçamento nosso. Tá? Então, quanto a isso, pode ficar tranquilo. Quanto ao contrato, é estranho, porque, eu não lembro de nenhum contrato ter sido apresentado para o Conselho aprovar antes de ser executado ou não, gente. Não está existindo uma troca de valores, quer dizer, a parte contratual, por isso que o clube tem uma área jurídica, por isso tem um conselho fiscal, tá? Ou seja, isso faz parte do dia a dia do executivo. Talvez a gente está mudando. Tudo bem, se vocês não gostarem do modelo, é uma coisa. Agora, atrelar isso, aqui não se viu um contrato. Eu pergunto, que contrato que foi feito e que foi visto pelo Conselho? O Conselho não tem essa atribuição prévia. Tá? Quer dizer, óbvio que esse é um projeto importante para o clube, que vai ser discutido com o Conselho Fiscal. É óbvio que os contratos vão ficar à disposição de todos para serem vistos ou não. Mas o Conselho analisar um contrato antes de ser feito, não tem problema nenhum, mas parece, no mínimo, estranho, mas tudo bem. E também eu acho que, com melhor boa vontade do presidente Rueda, que eu acho que nós temos que melhorar o CT mesmo, nós não podemos aprovar um projeto no afogadilho. Ontem, na rua, antes de ontem, o cara me perguntou, como é que é o projeto do CT? Eu não sabia. Pô, esse conselho não sabe nada. Então, eu faço minhas palavras do meu amigo Fábio Pierre. Então, realmente é complicado a gente aprovar isso muito rápido assim. Eu queria parabenizar pela boa intenção, né? Mas eu acho que é uma área do Santos, que foi uma área de doação, e nós temos que estudar mais essas questões jurídicas, se pode, se não pode, e concordo com o presidente que aquela área ali está um pouco complicada. Mas talvez se mandar alguma pessoa daí do esquema conversar com o pessoal lá, mandar dar uma maneirada, dar uma caixa de frutas, o Calixto está rindo, dar uma caixa de fruta, 3 bolas de 3 bolas, um joguinho de camisa, talvez resolva temporariamente. Porque quando eu fui diretor social também tinha esses problemas e a gente resolvia dando uns presentinhos. Eu sei que não é muito bom a gente falar nisso, mas às vezes por esses 2, 3 anos que vai ficar lá, tentar conversar com o pessoal lá, tal, para ver se cria uma paz no local, né? Ministros vão em comunidades, por que o Santos também não pode ir na comunidade e tentar um acordo lá, né? A gente fala sobre projetos incentivados. O Santos já tem esses projetos já estão em andamento, porque a gente sabe que o projeto incentivado ele não é uma coisa que também cai do céu. Ele precisa ser feito, ele precisa ser elaborado, ele precisa ser muito bem feito, ele precisa de vontade política, precisa de conversas políticas para que ele seja aprovado, e após isso tem que captar. E aí é bater de porta em porta, e na empresa tal, e oferecer esse projeto.
a gente já está se mexendo para isso, a gente já tem os estudos de impacto ambiental nesse momento, a gente já tem isso, nós já fizemos esse tipo de estudo. E não, nós não podemos aqui entregar a gestão, nós tivemos 3 anos praticamente para fazer isso, agora no apagar das luzes, apresenta um projeto. É evidente que esse projeto, que essa proposta não foi apresentada ontem para o CG, deve ter sido apresentada há mais tempo. Não é assim, nós não temos pressa, nós vamos conversar, debater sobre o assunto, mas não podemos deliberar hoje. Eu proponho à mesa que ponha a deliberação e votação disso para outro dia, que fique em suspenso a reunião sobre esse tema e a gente volte a conversar com mais documentos, que nem solicitado pelo colega José Eduardo, da Comissão Fiscal. Nós temos que debater longamente, porque isso daí o Santos já teve muito prejuízo de fazer coisa no afogadilho. Então é o momento da gente fazer com calma. Nós já estamos com muita dificuldade em todos os pontos. É no futebol, é no patrimônio, é em tudo. Não podemos entrar em mais outra furada. Eu peço ao presidente que considere isso, que retire a votação e a deliberação sobre o tema, que deixe em aberto, deixe a reunião prorrogada eventualmente. Nós estamos a 90, 120 dias de uma eleição, vai ter onerosidade para o próximo presidente. Por quê? Porque não vai ser feito as construções, mas uma grande parte nós vamos ter que gastar, né? Óbvio, claro que tem que gastar, mas a gente não pode fazer isso no final de uma gestão. Eu que tenho mais de 25 anos aqui nesse conselho, eu nunca vim para uma reunião onde a gente vai discutir, a gente vai votar uma alienação de um bem nosso, uma permuta, uma coisa de um dia. A gente recebeu isso ontem, gente. Isso não existe em lugar nenhum. Esse conselho está sendo desprestigiado. Aqui nós não somos um órgão homologatório. Aqui estão se fazendo a gente ser um órgão homologatório, falar amém para a gestão. E eu não sou assim. Não sou nem contra nem a favor. Agora, aquilo que for bom para o Santos, eu aprovo. Agora, de afogadilho, gente, aqui não vai passar. Pelo menos se depender de mim, a minha consciência vai estar tranquila. A gente tem que pensar que, óbvio, que vai ser bom para a base. É claro que pode ser bom para a base. Ninguém está descartando o negócio. Agora, aqui, a gente não tem uma minuta de contrato, tem uma expectativa de que eles podem fazer um mini estádio, pode fazer isso, é tudo no C. Não tem nada certo, entendeu? Não veio uma minuta de contrato, de permuta. Quando que é que eles vão tomar posse do nosso terreno? E nós o deles, quando tiver edificação ou quando for trocar escritura. Aí nós vamos pagar aluguel para eles, para continuar a nossa base aqui, até eles fazerem a construção. Está tudo suspenso. É muito bonitinho colocar no papel, fazer um marketing, falar da base. Mas, assim, as coisas não funcionam assim. Aqui tem que ter, sim, uma comissão para ir atrás, para ver, junto com a comissão, com o CG, para que isso seja feito de uma forma equânime, junto do conselho, junto com o CG. Ninguém aqui está discutindo da honestidade ou não do CG. O que se está discutindo é da viabilidade de se fazer um negócio sem discutir. Em Praia Grande, conversando com o prefeito Mourão, secretário Paulo de Meio Ambiente, existem muitas áreas. O Paulo é meu amigo pessoal, estudou comigo na Federal do Rio há 35 anos atrás, né? Hoje ele é secretário de Meio Ambiente de Praia Grande, estudou comigo. Ele fez engenharia florestal, eu fiz medicina veterinária. Ele falou que Praia Grande tem que tomar um pouco de cuidado, porque às vezes você compra uma área muito grande, constrói alguma coisinha, mas o resto é proteção ambiental. E isso já caiu nesse golpe políticos, pessoas empresários, pessoas influentes. Você compra um quarteirão, só pode construir numa esquina. Tomar um cuidado também. A todos, eu gostaria de começar aqui o que eu tenho para falar,
Fazendo aqui só uma observação à fala do presidente, ele disse sobre ter vergonha sobre a categoria de base, então só para elucidar, eu entendo que ele expressou mal, a estrutura do CT e da Vila Belmiro realmente nos envergonham, mas pelo descaso das gestões que não cumprem com suas obrigações, né? Porém, as categorias de base devem ser motivo de orgulho. Superando as dificuldades, raios continuam surgindo. É fato que um time da grandeza do Santos precisa de uma estrutura moderna para desenvolver seus atletas. Mas sabe o que mais me envergonha, presidente? Hoje em dia, é a campanha do nosso time nesses 3 anos da sua gestão. Mas vamos lá. Recebemos o projeto do novo CT ontem. É extremamente temerário votar temas de grande relevância sem a devida análise. Surgiram muitos questionamentos que precisam ser esclarecidos para que possamos decidir em favor do clube. Acho que projetos que impactam o futuro do clube deveriam ter uma participação maior do Conselho Deliberativo na fase de estudo. Separei aqui alguns questionamentos, 1 ou 2 já foram elucidados pelo presidente. Eu havia entendido que a diferença a favor do clube seria revertida pela outra parte em benfeitorias, parece que é isso mesmo, mas isso me preocupa, pois é preciso dos detalhes do que será construído versus orçados, né? Aprovar algo sem fazer essa análise é perigoso. O ideal seria receber a diferença no ato da negociação e dentro do clube direcionar para as obras. Não faz o menor sentido deixar um valor que é direito seu nas mãos de outra pessoa, principalmente faltando 3 meses para o fim dessa gestão. Ou será que eles vão construir tudo isso até o fim do ano? Pouco provável. Este modelo é extremamente prejudicial. Uma outra coisa que eu gostaria de salientar, prezando pela transparência, seria melhor termos mais 1 ou 2 avaliações por peritos independentes para cada terreno. E finalizo aqui reiterando a necessidade de ampliar e qualificar o debate de temas relevantes como este. Sugiro que a votação deste projeto seja retirada de pauta e utilizemos a reunião de hoje para esclarecer dúvidas. Se mantida a pauta, gostaria de deixar registrado em ata que o meu voto é contra. E agora, a partir faltando 3 meses para acabar uma gestão e para acabar o nosso mandato, fica na nossa responsabilidade algo que vai impactar o futuro do clube por sei lá quantos anos. Porque não é uma simples troca de uma cadeira por outra, ou de uma camisa por outra, ou de um carro por outro. A gente vai deixar de usar Volvo e usar BMW, usar isso. Não, é uma troca de milhões e milhões de reais. É óbvio que a nossa categoria de base precisa. Inclusive, a nossa categoria de base acabou de tomar 4-0 do Corinthians, no Sub-17. Mais uma humilhação que a gente vem passando por aí, acabamos de tomar 4-0. É óbvio que a gente precisa. Nós precisamos. Mas como precisa? A gente precisa desse jeito, a toque de caixa, empurrando isso, sem um debate, sem um prévio conhecimento, sem, por exemplo, saber e ver o que está acontecendo. Porque é muito fácil pôr no PowerPoint coisas lindas, ele é bonito, tem um mini estádio, tem 4 campos. É necessário, é muito necessário. A gente sabe que isso tem que ser feito. Mas como tem que ser feito é que tem que ser discutido. Porque eu acho que não há o menor cabimento a gente votar isso hoje. Não há a menor condição da gente debater isso hoje. Isso tem que ser deixado para uma próxima gestão, para um próximo presidente, para um próximo conselho deliberativo, para novos conselheiros que estiverem aqui decidir isso. Isso impacta muita coisa. Não é uma simples troca de lugar. Isso é muito maior. Então, só terminando aqui, presidente, eu peço, como já foi pedido aqui, para isso seja retirado de pauta, para pelo menos que haja mais deliberação, mais conversa, mais apresentar mais dados, para que a gente possa ter segurança, principalmente jurídica, para que isso possa ser colocado. Ele já sabe desse valor, presidente? Tem algum documento que ele concorda em executar essa obra nesse valor? Esse é o primeiro ponto. Ou isso ainda vai ser discutido? Segundo ponto, 17 milhões pode caber tudo que o senhor colocou no seu PowerPoint, como pode não caber. Pode sobrar coisas a fazer e faltar dinheiro. Vai vir da onde esse dinheiro? É do bolso do Santos? Ou tem alguma empresa paralelamente que vai exercer isso via BTS ou algum mecanismo nesse sentido?
E terceira pergunta que eu gostaria de falar para o senhor, no seguinte sentido. Eu desconheço, mas eu gostaria de um esclarecimento a respeito. O CT Meninos da Vila está rolado no Profut como garantia? Se tiver, ele está penhorado. E como é que o senhor vai fazer para tirar essa penhora e vai por aonde? Se a Vila Belmiro também está penhorada como garantia do Profut? Eu não seria inconsequente, né, de trazer uma proposta para o conselho, né, sem ter uma proposta formal do proprietário, né? Ele sabe do valor, tá? O clube tem uma proposta formal dele, ele sabe sim das condições, das avaliações e dessa diferença. Quanto a isso, não resta dúvida. O que a gente tem, tá, é que com esse dinheiro a gente consegue, no mínimo, deixar as condições bem melhores do que a gente tem no Meninos da Vila. A gente consegue deixar um mini estádio e mais um campo de treinamento, que são dois, que é exatamente o que a gente tem nos Meninos da Vila, tá? E lá não aceita expansão alguma para ser feita, tá? Agora, a parte de hotelaria, a parte do ginásio, isso eu comentei na apresentação, que ou a gente acha um patrocinador que queira fazer, aí com calma, com tempo, tá? Pelo menos a base já tem onde treinar decentemente, tá? Ou com lei de incentivo fiscal. Tá? Repito, o centro de treinamento do São Paulo em Cotia foi praticamente 100% feito com lei de incentivo fiscal, tá? Tirando o prédio. Um ponto que eu queria colocar, acho que ficou alguma dúvida no sentido de como é que seria feito o negócio. Óbvio, tá? Que uma eventual troca só vai se concretizar com a entrega da chave do CT, com a BITS e com licença de funcionamento. Enquanto isso, não se faz a troca. A gente continua com os Meninos da Vila utilizando no dia a dia, tá? Quer dizer, a gente só efetiva a troca, tá? No momento que a gente receber a chave do novo CT dentro do que for contratado, do que for acertado, tá? Isso aí não resta dúvida. Inclusive com todas as condições de ocupação, tá? Quando tudo estiver ok, que é óbvio que o negócio só se concretiza, só ficaria efetivamente feito, tá? No momento que todas as condições forem feitas, né? Quando tiver a BITS e liberação, entregou a chave, está tudo de acordo, aí é sacramentada a permuta. Enquanto isso, não. Essa segurança, mas eu falo, essa segurança são seguranças que vão ser colocadas contratualmente falando. Para isso, o clube tem seu departamento jurídico, tem uma série de coisas que tomam esses cuidados. Presidente, por favor, presidente, o conselheiro André Bezerra, ele solicitou que uma das indagações que ele fez não foi respondida. Então, eu peço que nas suas respostas comece por essa, que é justamente no que se refere ao se o CT Meninos da Vila está com algum gravame referente ao Profut, que isso impediria uma espécie de penhora numa negociação. Tá. Então, na verdade, desculpa, André, não ter respondido, mas isso seria trocado pelo novo CT, tá? Isso aí não seria impedimento algum, tá? Você trocaria esse gravame para o novo CT. A gente não está perdendo patrimônio, pelo contrário, está valorizando o patrimônio. O modo, né, que foi feito, né? Até a gente conversando, poderia ter sido feito da maneira que foi apresentado o projeto do Scandiuse, né? Convocando alguns conselheiros, quem quisesse ir, mostrar o projeto, perguntar com maiores detalhes, até para a gente saber as tratativas que estão sendo feitas, com quem está sendo tratado isso, né? Até porque a gente está trocando um imóvel que é um bem do Santos, né? Quanto ao local, eu acho que é até um bom local ali na Praia Grande, tá? Essa questão da distância de Santos é bem curta, e usando o exemplo do CT de São Paulo, é bem distante do Morumbi, por exemplo, né? Então eu acredito que isso não é um empecilho. Eu acho que é só o modo que está sendo feito, né?
a gente receber o material praticamente no mesmo dia da reunião. Essa é uma prática que é muito ruim, né? Principalmente aqui no Santos, né? Porque eu acredito que todos nós temos nossas obrigações, né, de profissionais, e acaba sendo pouco tempo para a gente analisar um fato tão importante, né, que é uma mudança de local e a gente tirar o nosso bem e ir para outro que, como o presidente acabou de falar, né, nem sabemos como será construído o hotel, né, vai ter que ter patrocínio. Então, ou seja, nós vamos sair de 2 campos em Santos para ir para 2 campos na Praia Grande. Como vai ser feito o alojamento das pessoas da base enquanto não tiver esse hotel? Porque o transporte vai ser muito, muito longe de Santos. Então, são esses pontos que deveriam ser tratados, né, esclarecidos, para que não fique achando que o conselho está contra, que os conselheiros que vão votar contra estão contra o presidente, e não é nada disso, é só simplesmente o modo que está sendo apresentado. Ressalto que o local é muito bom, na minha opinião. Praia Grande vem melhorando bastante, eu falo com propriedade que eu trabalho lá faz 16 anos, mas o modo que é apresentado tudo para o conselho, não é só isso, tudo que é apresentado para o conselho é muito a toque de caixa, né? Tudo no dia seguinte que a gente tem que decidir, e muitos de nós, acredito que a maioria, não tem o tempo hábil para analisar com clareza e ter uma opinião clara e certa do que tem que ser feito. Acredito que eu não tenho que acrescentar nada, acho que todos os conselheiros que já falaram pontuaram muito bem tudo que era necessário. Eu só gostaria de reforçar o lamento, né? Mais uma vez, uma situação que requer N análises, ponderações, verificações, informações, checagem, enfim, tudo que você possa pensar, colocado a toque de caixa para os conselheiros, a fim de que, eu não lembro agora qual foi o conselheiro que foi muito feliz em mencionar como um conselho homologatório. É de fato isso, né? A gestão, ela enxerga o nosso conselho como se fosse um órgão homologatório. Olha, é o seguinte, nós decidimos aqui internamente, a situação é essa, cabe a vocês homologarem para a gente tocar aqui, tá bom? Poxa, pelo amor de Deus, né? Como é que os conselheiros vão aprovar um projeto que por si só estamos falando aí de 50 milhões de reais, sendo que custará mais, a gente sabe que obra sempre custa mais, sem falar do impacto daqui 10, 15, 20 anos nas nossas categorias de base? Evidentemente que não tem o menor cabimento nós votarmos. Inclusive aqui eu peço, não só para que seja retirado de pauta, não porque está muito claro que nós não temos condições de votar, mas porque se não for retirado de pauta, obviamente já se sabe que o projeto será rejeitado. E uma vez que o projeto será rejeitado, talvez seja de fato um bom projeto, ou o início de um bom projeto, que pode morrer em razão da péssima condução por parte da gestão. E aqui, assim, com todo respeito ao presidente Andrés Rueda, aos demais membros do comitê gestor, e até faço uma minha culpa porque eu não sou o conselheiro mais adequado para falar nisso, porque eu estou participando também virtualmente, estou aqui no meio da rua tentando fazer o melhor para o clube. Mas a partir do momento que tem 4 pessoas no comitê gestor e nenhuma se faz presente na reunião do Conselho Deliberativo para tratar um tema tão importante como este, é até um descaso com os conselheiros, é até um descaso com o órgão. Reforça toda essa narrativa de que a gente toca daqui, vocês homologam daí, fim de papo. Mas enfim, só gostaria de pontuar isso e também gostaria de deixar registrado que o timing é péssimo, né? E aqui eu deixo muito claro que, assim, eu acho o presidente Andrés Rueda um absoluto incompetente. Para mim é uma vergonha que ele ainda seja presidente do Santos. Porém, eu tenho que ser honesto. Eu não desconfio nem por um segundo da honestidade dele. Não acho que ele está no Santos para se beneficiar, para levar qualquer tipo de vantagem. Mas o time é tão ruim, porque é tão próximo das eleições, tão próximo do término do mandato, que ele enseja até desconfianças por parte de pessoas de que, peraí, alguém está querendo levar vantagem com isso. Alguém está querendo fazer algum tipo de rolo. Não é o meu caso, mas é tão bizarro que dá margem para isso. E, por fim, também é um péssimo timing, porque todos nós sabemos que nós estamos na 18ª colocação, afundados na zona de rebaixamento, não sabemos sequer se disputaremos a Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem, que é a maior fonte de receita do clube. Então, assim, com todo o respeito, eu fico profundamente triste que um tema tão importante como este seja apresentado desta forma num clube do tamanho do Santos Futebol Clube. Senhor presidente do Executivo e Legislativo, senhores membros da mesa executiva dos trabalhos, meus respeitados conselheiros e conselheiras,
Senhores, Afogadilho foi quando nós compramos o Parque Balneário. Afogadilho foi quando nós compramos 12 carros importados e fizemos o Telebingo. Isso aqui é mais do que um afogadilho. Eu não consigo entender a situação que está o Santos Futebol Clube e nos é colocado em nosso colo uma proposta esdrúxula que nem essa. Presidente do Executivo, a proposta é importante. Se ela tivesse tanta importância, quem é que vai vender esse terreno para o Santos Futebol Clube? Outras ocasiões, o Santos tentou parcerias com o Atlético, com os portuários, e os seus representantes estavam aqui na mesa executiva. Vejam se tem importância essa proposta, que nem o vendedor ou o trocador do terreno está aqui nos dando explicativa. Aonde estão os diretores de patrimônio? Que nós gostaríamos de formular perguntas. Aonde que está o presidente da executiva? Mesmo que estatutariamente ele tem o direito, por se tratar de reunião híbrida, ele tem o direito de assistir à reunião por Zoom, eu acho que é uma falta de respeito muito grande, principalmente pelo gigantismo dessa matéria. Senhores, não devemos aprovar essa matéria. E calço mais uma vez, senhor presidente da mesa, retire da pauta esse assunto, retire da pauta, da ordem do dia, essa matéria. Só lembrar que, de novo, né, que a função do Executivo é trazer projetos para o Conselho, e ele tem toda a liberdade de aprovar ou não aprovar os projetos. Tá? A nossa obrigação é essa. Se foi em cima do Fogadilho, para vocês terem uma ideia, eu recebi a proposta formal, que sem uma proposta formal, óbvio que eu não poderia trazer para o Conselho, foi semana passada. Até semana passada não estava no papel a proposta formal. Tá? E foi caminhado, tá? Com um dia, 2 dias de antecedência. Questão que foi abordada aqui, pelo menos pela metade dos oradores durante o nosso debate, foi o pedido de adiamento da votação. E a gente tem que considerar isso. Então, eu não vou decidir o adiamento da votação sozinho. Nós vamos submeter ao plenário isso. Só para esclarecimento de vocês, a aprovação dessa permuta depende de 2/3 dos presentes e precisa ter na reunião, no mínimo, metade dos conselheiros. Metade, nós temos bem mais que a metade aqui hoje. Mas se fosse deliberar hoje, que eu já vi que não vai, a gente precisaria de 2/3 dos votos dos presentes para poder deliberar. 111 conselheiros votaram pelo adiamento, 15 conselheiros votaram para votar hoje, para deliberar hoje, e uma abstenção. Então, o encaminhamento que foi feito no sentido de adiar a votação, então a gente cumpriu a etapa da apresentação, isso não impede uma nova apresentação no futuro, mais elaborada, etc. A gente cumpriu a etapa da discussão, isso não impede da gente eventualmente reabrir essa discussão, e a votação, a deliberação sobre o centro de treinamento, nós, por iniciativa do plenário como um todo, nós adiamos essa votação para uma próxima reunião. E fica claro, obviamente, que a partir de amanhã, o Conselho Fiscal vai acompanhar passo a passo aí essa negociação